Ilusões, ilusões, ilusões. O que são elas? Antes de Netuno ser descoberto, quem regia Peixes era Júpiter. E quando a gente estuda a mitologia de Júpiter, a gente entende que ele é o deus dos deuses, ele é o deus da fé. Então, uma das formas da gente buscar o sagrado era baseado na fé. Porém, essa fé, ela existe uma certa necessidade de observação crítica e analítica. Veja só. Caso contrário, ela se torna uma fé cega, um fanatismo, baseada muitas vezes em belas palavras, e aí a gente cai em ilusões. Por volta de 1846, um pouco antes disso, os cientistas estavam observando uma certa irregularidade na órbita de Urano, que já havia sido descoberto há algumas décadas atrás. A partir dessa observação, eles foram fazendo cálculos e chegaram à conclusão de que existia um outro planeta orbitando próximo a Urano, fazendo essa interferência. Esse planeta foi descoberto e nomeado como Netuno no ano de 1846. Mais ou menos naquela época, estava acontecendo mundo afora uma pandemia de cólera, principalmente na Europa, apesar dela ter chegado no Brasil também. E essa pandemia ela acontecia devido à água contaminada. Então, por coincidência ou por sincronicidade, quando Netuno foi descoberto, mais ou menos naquela época, uma pandemia se instalava mundo afora. E uma pandemia, a gente passou por uma em 2020, se trata de uma questão, de uma doença, de um vírus, de uma bactéria que não obedece fronteiras. Ela não vai acontecer só em determinado país, porque ela obedece à fronteira que divide um país de outro. Então, Netuno ele vai representar também a falta de limites. Quando a gente fala da dissolução do ego, dessa tentativa de retorno à fonte, tudo isso vai representar Netuno. Então, ele quebra os limites. Uma pandemia, por exemplo, pode ser uma forma ilustrativa da gente entender o planeta Netuno de forma astrológica. Quase 100 anos depois que Netuno foi descoberto, eles inventaram o LSD. O LSD é uma droga psicodélica, alucinógena. Então a gente viveu um período onde inicialmente o LSD ele estava sendo estudado como uma forma de conexão com fontes mais elevadas e alguns cientistas começaram a comemorar essa descoberta. Porém, algum tempo depois, algumas pessoas começaram a ter alguns surtos psicóticos devido a essa psicodelia toda causada pelo LSD. Alguns, inclusive, acreditavam que podiam voar se eles pulassem de um prédio e acabavam se matando. O LSD ele pode ser traduzido também como uma forma da gente ilustrar Netuno. A gente vai acreditar em uma coisa, mas até que ponto essa coisa, essa situação é real, ela é possível. Então a gente fala da imaginação misturada com a fantasia. O LSD, os psicodélicos, eles nos trazem essa sensação. Então nessa época as pessoas estavam vivendo numa inicial sensação de paz e amor, de que tudo está para chegar no fim, iremos nos dissolver no sagrado, está chegando a grande hora. Vamos chegar no ano 2000 e tudo acontecerá. Claramente descobrimos mais uma ilusão. Você acredita em algo, mas aquele algo não se mostra real. Mas aquele algo não se mostra construtivo. Não que para alguma coisa ser real, essa coisa tenha que ser palpável. Uma música, por exemplo, também coisa de Netuno, a gente ouve, a gente sente, ela não é palpável, mas ela é real. Então Netuno ele vai representar esse solvente de barreiras, seja como for. A cada 14 anos, em média, Netuno fica num signo. Então ele vai trabalhar a imaginação e a fantasia naquele signo, para todo o planeta. Então veja só, de 2012 a 2025 nós passamos por um período de Netuno em Peixes. A gente vai pegar Netuno, que representa a imaginação e a fantasia. A gente vai pegar o signo de Peixes, do qual tem total afinidade com Netuno, que fala dessa dissolução, dessa compaixão, dessa imaginação também. Então eu trouxe algumas ilustrações do que a gente encontrou relacionado a esse posicionamento nesses últimos anos. Mais uma vez, a astrologia não é influência, não é que o planeta lá em cima influenciou a gente aqui. Isso representa uma correspondência.
o que significa a tradução astrológica de Netuno em Peixes nesses 14 anos. A gente pode falar sobre uma considerável ampliação desses temas espiritualistas. Em 2012, a gente ainda estava entrando numa era digital. As redes sociais que a gente conhece hoje eram muito menos visitadas, até mesmo pela acessibilidade que nós tínhamos. Isso foi se ampliando de lá para cá. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos um grande acesso a toda essa mídia, a todo esse conteúdo, no meio de todo esse conteúdo nós tivemos consideráveis fantasias e ainda a gente continua vendo muito disso por aí. Informações que nos ajudam a nos conectarmos com o sagrado, com essa fé, com a espiritualidade, ao mesmo tempo que informações completamente distorcidas. Por exemplo, uma pessoa querer vender um workshop de fim de semana onde você sairá completamente curado e todos os seus problemas sumirão depois daquilo. Ou então pessoas que surgiram na internet afora vendendo formas de ganhar dinheiro. Então eu estou ganhando dinheiro, eu estou aqui para ajudar a você a ganhar dinheiro, mas na verdade eu estarei ganhando dinheiro ensinando você a ganhar dinheiro. Olha o tamanho da fantasia por trás disso. Porém, quando a gente fala de Netuno, a gente está falando de coisas belas, de coisas bonitas. Então eu poderia vir aqui falar com você que assim que você aprender a ler o seu mapa, a sua vida mudará por completo. Assim que você entrar em contato com a astrologia, na primeira semana você não será mais o mesmo. Você transcenderá. Esse tipo de informação é o que vende. Os títulos sensacionalistas que a gente vê em vídeos, eles são os mais clicados. Assista esse vídeo e você não será mais o mesmo. O dinheiro está chegando na sua vida, já pode comemorar. A sua alma gêmea está te esperando, basta você caminhar em direção a ela. Olha como isso soa romântico e bonito, mas isso é pura fantasia. Porém, não acredite em mim. Experimente. A gente vê por aí esses títulos enganosos, onde as pessoas consomem um conteúdo de 5 minutos, de 10 minutos, de 2 minutos, onde o título do conteúdo diz: abra o seu terceiro olho depois que você assistir este vídeo. Isso é pura ilusão. E aí a pessoa vai atrás desse tipo de conteúdo, assiste, consome, a vida dela não altera nem um pouco, a pessoa não consegue nenhum tipo de inspiração e ela ainda sai frustrada de tudo isso, porque ela vai experimentar, não vai conseguir, vai se sentir fracassada, vai se sentir que aquilo não é para ela e vai voltar para a mesma roda de todos os dias. Isso é fantasia, isso é ilusão. Então a gente precisa ter um critério muito grande antes de sair acessando qualquer conteúdo, porque a gente tem acesso hoje em dia a qualquer tipo de conteúdo. E aí você encontra por aí as meditações guiadas. Depois que você fizer essa meditação por 7 dias, você conseguirá todo o dinheiro e todos os seus sonhos serão realizados. Basta você querer. Olha o tamanho da ilusão. Olha o tamanho da pressão que isso exerce sobre a nossa consciência. Isso é muito prejudicial para o nosso desenvolvimento. Basta você querer, basta você ter pensamentos positivos que a sua vida melhorará. E aí você vai negando e vivendo apenas de gratidão, sendo que sua vida está de cabeça para baixo e você está insistindo numa gratidão falsa. E aí tem pessoas te sacaneando por trás, você tem que fingir que está tudo bem, porque a vida tem que ser sempre positiva. Fantasia, ilusão, aprisionamento. Você não está enxergando necessariamente a realidade como ela é se você consome e acredita nesse tipo de conteúdo. Mas não acredite em mim. Experimente por você mesmo. Coisas que vão acontecer do nada na sua vida. Basta você fazer essa meditação e não fazer mais nada. Tenha pensamentos positivos durante 30 dias sem sair desse centro, porque você transcenderá para uma dimensão mais elevada. Experimenta. Só experimenta. E quando a gente vai quebrando as ilusões, elas podem doer. Mas é muito melhor viver na verdade e em liberdade do que viver acreditando em fantasias. Então, quando a gente fala de Netuno, principalmente Netuno em Peixes, de 2012 até 2025, a gente viveu em muitas fantasias. Porém, claro que coisas boas também aconteceram.
Justamente a nossa capacidade, o nosso acesso a esses conteúdos espiritualistas podem ter despertado no nosso coração um pouco mais de amor universal, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de sensibilidade com a vida. A gente experimentou coisas, as meditações guiadas podem não ter funcionado como elas prometeram, mas elas limparam a sua mente, elas ampliaram um pouco a sua fé, mesmo que elas não tenham acontecido como você gostaria, você conseguiu pelo menos trazer um pouco de paz para a sua vida. Isso é bom. Então, novas ferramentas de cura a nível transcendental, de cura holística, e o holístico tem a ver com considerar todo o corpo, emocional, mental, espiritual, físico, e tratar a pessoa de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora. Isso tudo também vai representar essa espiritualidade de Netuno em Peixes. A gente não vai negar uma parte em detrimento da outra. Você não pode ser apenas a gratidão encarnada, sendo que você também sente raiva de algumas situações. Isso apenas te torna humano. Você pode continuar acreditando no seu castelo de areia, mas a longo prazo, se você não vê-lo construído na sua realidade, eu convido você a ressignificar, a quebrá-lo, a enxergar a realidade com mais pé no chão. Quando a gente fala de Netuno, a gente fala de Peixes, a gente fala do oposto complementar, a Virgem. Virgem é o signo do dia a dia, da prática, do discernimento. Se você não tem discernimento das coisas, você fica ali no seu castelo de areia. A partir do ano de 2025, mais especificamente a partir do início de 2026, nós entraremos com Netuno no signo de Áries. Então a gente vai pegar toda essa imaginação, essa fantasia, e colocar sobre os temas do signo de Áries. Ele vai ficar por lá até 2039. Então, a partir daqui, a gente pode fazer algumas previsões do que pode acontecer. Apesar de que a função principal da astrologia é trazer autoconhecimento, não ficar tentando prever o futuro. Mas quando a gente une os dois símbolos, a gente consegue ilustrar o que pode acontecer. Se a gente está falando de imaginação e fantasia, da nossa grande realidade, da nossa grande conexão com o sagrado, representado por Netuno, o signo de Áries já vai falar do nosso individualismo. Daquele passo que se você não der, ninguém vai dar, da respiração que você não fizer, ninguém vai fazer por você. O signo de Áries é a chispa, o signo de Áries é a centelha. Então a gente coloca a imaginação e a fantasia e a diluição de Netuno num signo que precisa do primeiro passo. O que a gente vai encontrar? A nossa individualidade ela pode ser mais difícil ainda de ser encontrada. Quem é você? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Ela estará diluída em imaginação e fantasia. Então a gente vai encontrar momentos na nossa vida onde vai ser ainda mais difícil a gente se fortalecer para poder dar um passo. A nossa força estará dispersa. A nossa força não estará concentrada na nossa ação, a não ser que a gente faça um trabalho de concentração. Porque Netuno estará tentando diluir uma pequena fagulha. Então, você veja só, é uma tentativa de diluir algo que não é diluível, mas que vai tentando acontecer enquanto a gente estiver nesse período de 14 anos seguintes. Áries também vai falar sobre a nossa raiva. A gente precisa da raiva para poder a gente agir. A gente precisa de um impulso de ação para agir. Netuno vai fazer com que isso seja dissipado. Por um lado é bom, mas por outro, como que a gente vai nascer? Como que a gente vai conquistar as coisas sem esse impulso de concentração e movimento? Ficará um pouco mais difícil. Ao mesmo tempo que a gente fala dessa perda de fronteiras, a gente vai chegar num período onde, se você machucar outra pessoa, você sentirá que machucou outras pessoas também e a si mesmo. Então essa será uma das formas que a espiritualidade estará trabalhando na nossa vida, no nosso coletivo de forma geral. Se você der um tiro de forma simbólica em alguém, esse tiro não necessariamente acertará só aquela pessoa. Ele se dissipará e atingirá mais pessoas. Então, será um período onde a gente vai precisar se concentrar muito mais antes de tentar atingir alguém, porque outras pessoas inocentes poderão ser atingidas também. Porém, de forma imaginativa e positiva, a gente poderia dizer que Netuno em Áries vai trazer pessoas com uma nova criatividade a partir da sua imaginação sobre como agir,
como dar um primeiro passo sem seguir as regras que todos dizem que tem que ser. Então a imaginação voltada para o primeiro passo, para o signo de Áries, estará ampliada também. Então poderá ser um período de 14 anos onde pessoas surgirão a partir de novas formas de nascimento, novos primeiros passos, novas formas de iniciar um projeto, de iniciar uma carreira. Áries é o signo da novidade, é o signo que vai trazer o novo passo. É aquele que não pensa para fazer. Então a gente vai conectar nossa imaginação com o não pensar para fazer. Com isso a gente conseguirá encontrar também novas formas de arte, né? Pessoas que emergem a partir da sua individualidade, trazendo a arte netuniana, a arte desse mundo da imaginação. Mas tudo isso sempre envolto a névoas de imaginação e criatividade e de ilusão. A gente vai precisar de um foco ainda maior nos nossos passos. Enfim, vamos esperar para ver o que teremos pela frente. Mas o conselho que eu dou é muita observação sobre o que você acredita por aí. Às vezes você está perdendo mais tempo em entretenimento barato e falso do que realmente se desenvolvendo. Você está construindo um castelo de areia que depois que ele for quebrado, pode doer. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma evolução verdadeira para a nossa vida, de preferência, né? Até logo.